Boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei em que momento você vai estar vendo essa live, essa gravação, mas para quem vai me acompanhar agora, boa noite. Estamos aqui na quarta live, resumindo o livro Comece pelo Mais Difícil, 21 ótimas maneiras de superar a preguiça e se tornar altamente eficiente e produtivo, né? Então, é uma série de lives que eu estou fazendo, resumindo esse livro que eu li semanas atrás aí e que estou aplicando. Além de ler esse livro, eu estou aplicando a maioria dos conceitos. Algumas coisas eu já fazia, estou aprimorando. Outras coisas eu não conhecia e estou aplicando, e algumas coisas ainda não apliquei. Mas é um livro muito prático e que vem me ajudando bastante a me tornar mais produtivo, a vencer a preguiça e a alcançar meus objetivos. E um dos objetivos que eu tinha era de produzir conteúdo aqui no Instagram. E lendo esse livro, aplicando as coisas, eu consegui me organizar para resumir ele e ter o conteúdo aqui para falar para vocês. Então, nessas 3 primeiras lives, nós falamos sobre 7 capítulos. Falamos sobre o prefácio, sobre a introdução do livro e falamos sobre os 7 primeiros capítulos. Então, dando uma passada rápida aqui, não vou me aprofundar nos capítulos. Se você quiser se interessar por eles, veja as primeiras lives. São lives curtas, menos de meia hora, 40 minutos. Eu vou jogar elas também no YouTube, se você quiser assistir acelerado, no YouTube fica mais fácil da gente assistir do que aqui no Instagram. Inclusive, eu fui agora na minha última aula, na terceira live, e parece que no meio para o final o áudio ficou desconexo com a imagem. Tomara que na hora que eu baixe não fique assim, né, para jogar no YouTube. Foi uma live muito boa, assim, eu gostei do meu desempenho. Então, o primeiro capítulo, mais importante, é defina seu propósito. Então ele passa 7 passos para você estabelecer e alcançar seus objetivos. Muito bom, 7 passos. O segundo capítulo é planejar cada dia, como que você vai incluir aquilo que você planejou no seu dia a dia. O terceiro capítulo, aplique o princípio 80-20, outro princípio assim fundamental para quem quer ter produtividade. Capítulo 4, reflita sobre as consequências das suas escolhas. Capítulo 5, pratique a procrastinação criativa. Capítulo 6, use o método ABCDE. Capítulo 7, concentre-se nas áreas que geram resultados fundamentais. Então esses foram os 7 capítulos que eu resumi nas 2 primeiras lives, e agora eu vou dar continuidade a partir do 8º capítulo. E o 8º capítulo se chama Aplique a Lei das 3 Tarefas. Vamos lá? Faça o que puder com os recursos que tiver, onde estiver. Ele começa o capítulo com essa frase. Existem 3 tarefas essenciais sob sua responsabilidade que abrangem a maior parte do valor que você agrega à sua empresa. Para atingir seu potencial máximo, é fundamental identificá-las e se concentrar nelas durante a maior parte do tempo. Então, o que ele está falando aqui pra gente? De todas as tarefas que a gente faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia, 3 delas são as essenciais, são as que geram mais resultados, que estão sob a nossa responsabilidade. Tá? Então, não são aquelas tarefas, aqueles resultados que dependem de terceiros. São aquelas tarefas que dependem somente de nós. E para atingir o seu potencial máximo, a gente tem que identificar quais são elas. Após identificadas, você verá que todas as demais são complementares e provavelmente podem ser delegadas, terceirizadas, reduzidas ou mesmo eliminadas. Cara, é muito legal isso aqui mesmo, assim. Depois que você identifica essas 3 tarefas principais, às vezes serão 2, às vezes é uma tarefa, você vai perceber que outras tarefas elas nem precisam serem feitas. Isso vai te sobrar mais tempo para focar nessas principais tarefas que te dão mais resultados, ou sobrar tempo para você fazer outros projetos, como por exemplo, você tem o objetivo de ter mais tempo com sua família, você tem o objetivo de começar a treinar
de fazer um esporte, de ter um hobby, sei lá, de estudar alguma coisa diferente. Então, isso foi uma das coisas que eu comecei a aplicar e vem dando resultado, né? E aí você vai perceber, tá, beleza, tem algumas outras tarefas que elas precisam ser feitas sim. Só que outra pessoa pode fazer no meu lugar. Então você começa a delegar e a terceirizar essas outras tarefas para que sobre mais tempo e você tenha o foco total nessas 3 principais. E aí ele cita uma história de uma das alunas, né? Entre parênteses aqui, a aluna falava assim: eu trabalhava duro havia mais de 8 anos, mas dobrei minha renda em apenas um mês quando resolvi me concentrar integralmente nas minhas 3 tarefas mais importantes. Então, ela trabalhava 8 anos de forma desorganizada, tentando fazer tudo. Às vezes a gente acha que ser produtivo é fazer muitas coisas, mas ser produtivo é fazer poucas coisas bem feitas, saber as coisas certas a se fazer. E em apenas um mês, ela focando nessas principais 3 tarefas, ela conseguiu dobrar a renda dela, que ela não conseguia em 8 anos. Essa parte aqui é muito legal. Eu até coloquei em negrito. Talvez a palavra mais importante do mundo profissional e pessoal seja contribuição. Suas recompensas financeiras ou emocionais sempre virão na proporção direta do valor de sua contribuição para os resultados. Se você deseja aumentar suas recompensas, precisa agregar valor ao que faz e se dedicar a contribuir com resultados mais expressivos para a empresa. Tendo em mente que suas 3 atribuições mais importantes são sempre sua maior contribuição. Cara, isso aqui é importante para tudo na vida, né? Se você espera recompensa em qualquer área da sua vida, uma recompensa financeira, uma recompensa de relacionamento, uma recompensa, seja ela qual for, sem entregar, sem contribuir com algo de valor para outra pessoa, para a empresa, para o funcionário, para o amigo, para a esposa, para o filho, você vai ser infeliz, né? É você esperar algo sem ter o esforço de alcançar aquele algo, né? Suas recompensas financeiras ou emocionais sempre virão na proporção direta do valor da sua contribuição para os resultados. Então, quanto você está se dedicando para contribuir com os resultados das outras pessoas da sua vida, né? No geral mesmo, dentro da empresa, se você é um autônomo, se você é um funcionário, se você é patrão, se você é marido, se você é mulher, se você é filho, se você é pai. O quanto você está se esforçando para contribuir com a vida do outro. Então, tá sujo aqui. Então, se você está esperando uma recompensa muito grande, está se esforçando pouco, provavelmente você vai se frustrar, porque você não vai alcançar essa recompensa se você estiver se poupando o tempo todo. O método da lista rápida. Ele fala: você tem 30 segundos para escrever seus 3 objetivos de vida mais importantes atualmente. Então ele usa um método para você fazer uma lista rápida. Em 30 segundos você tem que escrever quais são os seus 3 objetivos de vida mais importantes atualmente. E aí você não tem muito tempo para pensar. Ele fala que em pelo menos 80% dos casos as pessoas têm 3 objetivos em comum. O primeiro é ligado ao lado financeiro e à carreira, o segundo aos relacionamentos familiares e pessoais e o terceiro à saúde ou à forma física. E aí você vai atribuir uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas áreas. E aí você vai identificar quais delas você precisa melhorar ou não, certo? Então ele fala aqui pra gente: quais são os seus 3 objetivos mais importantes em cada uma dessas áreas? Na carreira, quais são os seus objetivos dentro da sua carreira profissional hoje? Na família, quais são os seus 3 objetivos? No financeiro, na saúde, no pessoal, nos objetivos sociais comunitários e se você tem algum problema ou alguma preocupação que te incomoda e você deseja resolver. Quaisquer que sejam as respostas, elas funcionarão como um retrato preciso de sua situação atual
e lhe dirão o que realmente importa para você. Então, através dessa lista é onde você vai colocar os seus principais desejos e o que realmente importa. É onde você está com o seu olhar. Onde está o seu olhar? Onde está direcionado? Cara, faltou uma coisa importante aqui nessa lista, né? A parte espiritual. Talvez a coisa mais importante, faltou. E aí você pode encaixar isso aqui na parte pessoal. Aprender a gerenciar o tempo é um meio para alcançar um objetivo. Aprender a gerenciar o tempo é um meio para alcançar um objetivo. Isso aqui é importante. Para que você quer aprender a gerenciar seu tempo? Gerenciar seu tempo não é um objetivo por si só. Eu quero aprender a gerenciar meu tempo, mas para quê? Por que você quer fazer isso? Né? Então, aprendemos técnicas de gerenciamento do tempo para desenvolver a capacidade de fazer tudo o que importa no trabalho e, com isso, ter cada vez mais tempo livre para aquilo que garante satisfação na vida pessoal. Então, por que eu estou organizando a minha agenda, organizando o meu tempo, estudando sobre produtividade? O que eu quero com isso? Simplesmente ter mais organização? Não. Isso aqui é um meio para que eu consiga realizar outras coisas na minha vida, né? Eu quero ter mais tempo e eu quero ganhar mais dinheiro para focar em outros projetos na minha vida. Projetos dentro da minha família, projetos profissionais, ter mais tempo para estudar. Então, esses são os meus objetivos finais. Então, quando eu penso em organizar minha agenda, eu não penso em simplesmente organizar por deixar organizado, né? Isso é um meio para que eu atinja um fim, para que eu atinja um objetivo. Trabalhe durante todo o tempo em que estiver trabalhando. Para manter sua vida equilibrada, quando você estiver no escritório, concentre-se e trabalhe o tempo todo. Não desperdice tempo. O tempo que você perde no trabalho muitas vezes precisa ser tirado de sua família, porque ou você fica até mais tarde no escritório ou leva trabalho para fazer em casa. Isso aqui é outra coisa fundamental. Quantas vezes eu já me peguei matando o trabalho, matando o estudo, e quantas vezes eu já me peguei num ambiente de família querendo estar trabalhando ou querendo estar estudando. Ou seja, eu não estava com uma presença total onde eu deveria estar. Eu não estava com uma presença total fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, cumprindo com o meu dever, com todo o meu corpo, todo o meu espírito, toda a minha atenção, né? Estava fragmentado, não tinha uma unidade dentro daquilo que eu deveria estar fazendo. Então, um jeito de você aumentar a sua produtividade se você tem que trabalhar, se concentre toda a sua atenção no trabalho. Não desperdice tempo com outras coisas, não se disperse. Foque toda a sua energia, a sua atenção para resolver aquele problema. Então, eu geralmente tento pensar em blocos de tempo. Se eu estou naquele bloco de tempo de trabalho, eu tenho que focar o máximo possível para resolver aquele objetivo, aquela questão de trabalho. Para quando eu estiver no bloco de tempo de família, eu não fique pensando em trabalho. Eu consiga jogar toda a minha atenção, toda a minha presença para as pessoas que estão ao meu redor. E isso é uma coisa difícil de se fazer, né? Muitas vezes a gente fica ali mexendo no celular, pensando no trabalho, pensando no estudo, em vez de estar ali vendo meu filho brincar, meu filho querendo brincar comigo e eu disperso, pensando em outras coisas. Então, aonde quer que eu esteja, que eu consiga jogar toda a minha atenção para aquilo. E se eu disperso a minha atenção quando eu estou trabalhando, provavelmente, quando eu estiver em outros momentos com a minha família, eu vou estar pensando em trabalho. Ou vou ter que trabalhar mais naquele dia, porque eu não fiz um trabalho certo no momento que eu devia estar fazendo. Fiquei matando o trabalho. É preciso ter equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, estabelecer prioridades no trabalho e se concentrar nas tarefas mais importantes. Ao mesmo tempo, nunca se esqueça de que trabalhamos com eficiência para ter mais qualidade de vida em casa com a família. Tá? Aí aqui entra uma questão importante. A gente precisa ter esse certo equilíbrio, né? Só que a gente não pode
sei lá, né? Cada um faz o que quiser. Mas como que é a minha forma de pensar? Eu não quero trabalhar, me esforçar mais no trabalho eu já falei isso, né? Vou repetir. Para ficar mais tempo de boa. Não é esse o meu objetivo, né? Não é ter mais resultados para ficar sentado no sofá sem fazer nada, assistindo muitas horas de filme, muitas horas de série. Não. Eu quero equilibrar o tempo de trabalho para que eu tenha mais tempo de servir em outros lugares, na minha família, para que eu tenha mais tempo de estudo, porque estudando eu vou conseguir me desenvolver mais, conseguir servir melhor no trabalho, servir melhor minha família, entende? Se eu consigo dormir bem à noite, eu consigo ter mais disposição. Se eu consigo ter tempo para treinar, eu consigo me desenvolver melhor, entende? Então, a gente não pode pensar em ter mais tempo para ficar vagabundeando, entendeu? Não é isso que eu queria trazer, não é essa mensagem que eu queria trazer. Eu já tive essa motivação e não me levou para lugar nenhum. Então, assim, é ter mais tempo para trabalhar mais, entendeu? Trabalhar em outras coisas. Aí no final ele coloca aqui, para aumentar a produtividade. 1. Identifique suas 3 tarefas mais importantes no trabalho e concentre-se nelas por todo o dia. 2. Defina seus 3 objetivos mais importantes em cada área da vida. Organize-os por prioridade, elabore planos para realizá-los e invista neles todos os dias. Tá? Então isso aqui, pessoal, ele passa meio que superficialmente, dá pra gente aprofundar em cada coisa aqui, assim, dentro da vida de cada pessoa, dentro da minha vida. Mas eu quero passar um resumo, então eu passo meio rápido, aí depois, se você precisar de ajuda, me chama, a gente marca uma hora, a gente conversa, te ajuda a identificar, montar a sua rotina e colocando cada coisa no seu lugar. E a gente parte aqui para o capítulo 9. Prepare-se minuciosamente. Qualquer que seja seu nível de capacidade atual, você tem um potencial muito maior do que jamais poderá desenvolver ao longo da vida. Olha que frase legal. Independente de qual o seu nível hoje de inteligência, de capacidades, de habilidades, você tem um potencial muito maior do que jamais poderá desenvolver ao longo da vida. Então a gente tem capacidade para se desenvolver quase infinitamente, só que a gente não tem tempo de vida para isso. Então assim, a gente tem o dever de estar se desenvolvendo o tempo todo, né? Uma das melhores maneiras de superar a procrastinação e fazer mais coisas em menos tempo é ter todo o material necessário à mão antes de começar o trabalho. Comece limpando a mesa de trabalho e deixando apenas o material necessário para cumprir sua tarefa principal sem precisar se levantar muitas vezes. Eu apliquei isso aí, eu organizei ali minha mesa esses dias. Os fiozeiros que estavam soltos ali. As pessoas mais produtivas investem na criação de uma área de trabalho na qual gostem de passar o tempo. Quanto mais organizado e limpo você deixar o ambiente, mais fácil será iniciar suas atividades e passar longos períodos concentrado na tarefa com afinco. Assim que você terminar seus preparativos, é essencial avançar imediatamente em direção a seus objetivos. Faça 80% certo e corrija o restante depois. Não espere a perfeição nas primeiras tentativas. Esteja preparado para falhar várias vezes antes de finalmente acertar. Esse final aqui também é importante, né? Comece. Planejou, organizou, fez ali um escopo, começa e vai ajeitando no meio do caminho. Inclusive, o próximo livro que eu comecei a ler e que eu já estou resumindo e quero trazer aqui de conteúdo também, ele fala justamente sobre isso, né? De várias empresas que não deram certo por planejar demais. Na teoria o plano estava perfeito, mas na hora que colocou na prática saiu tudo errado. Então, se planeje, mas se coloque em ação rápido e já esteja preparado para a falha. Você vai falhar, claro que vai, mas
quanto mais rápido você começa, mais rápido você arruma. Então, não espere a perfeição, principalmente se você está no começo. Capítulo 10. Um passo de cada vez. Qualquer pessoa pode realizar grandes feitos caso se dedique de maneira integral e incansável a uma atividade de cada vez. Isso aqui é importante. Isso aqui liga mais ou menos com aquela outra coisa de você estar focado em uma coisa de cada vez. Uma das maneiras mais efetivas de superar a procrastinação e deixar de pensar na tarefa gigantesca que você tem pela frente é se concentrar na única ação que pode realizar no momento. Então, muitas vezes a gente procrastina porque a gente olha para uma coisa que a gente tem que fazer, uma tarefa, um objetivo, e a gente vê um monstro, né, na nossa frente. É uma coisa muito difícil de se fazer, de chegar, de alcançar, né? Então, a gente tende a ficar procrastinando aquilo, porque, é muito difícil. Então, se a gente divide aquele objetivo maior, aquela meta maior em pequenos objetivos, fica mais fácil. Então, se eu tenho que perder 10 quilos, vamos pensar que eu tenho que perder 2 primeiro, que eu tenho que perder 1 primeiro, né? 1 quilo de cada vez, entende? Se eu tenho que começar um relatório, vou começar a escrever o primeiro parágrafo. Se eu tenho que analisar uma planilha, vou começar analisando as 10 primeiras, entende? Se eu tenho que ler um livro, eu vou começar lendo uma página por dia. Fraciona o negócio. Se você tiver disciplina e der apenas um passo de cada vez, será capaz de realizar as maiores tarefas. A cada passo você ganha um novo horizonte e enxerga bastante para seguir em frente até o próximo ponto de referência. Quando você faz tudo ao seu alcance para continuar trabalhando na tarefa até sua conclusão, sabe que os próximos passos ficarão claros com o tempo. Para aumentar a produtividade, selecione a tarefa que está procrastinando e elabore uma lista com os passos que precisará dar para completá-la. Foi o que eu dei de exemplo aqui já. Dê o primeiro passo imediatamente. Às vezes, tudo o que você precisa fazer para começar é se concentrar e finalizar um item da lista. Depois, basta terminar outro, mais outro, e assim por diante. Capítulo 11. Aprimore suas principais habilidades. E a gente finaliza a live de hoje com esse capítulo. O único meio de garantir o sucesso é oferecer mais e melhores serviços do que se espera de você, não importa qual seja a sua tarefa. Quanto melhor você se torna em executar tarefas difíceis, mais propenso fica a mergulhar de cabeça nelas e só descansar quando terminá-las. Cara, isso é real. Eu comecei a ler esse livro todo dia de manhãzinha, bem cedinho. Eu começo a dar aula às 6 da manhã, então tem que acordar bem cedo. E aí tem uma coisa que ele fala que é verdade, você se viciar em fazer coisas difíceis. E aí, quando você começa, você fica motivado e aí você vai e começa outro projeto, e uma coisa vai se juntando na outra e você se percebe capaz, entendeu? De realizar essas tarefas. E eu não sei se vocês já gravaram uma live ao vivo aqui. É uma coisa meio desconfortável. Hoje é a quarta. Eu já gravei aqui do resumo do livro. Já gravei algumas outras lives. Mas cada vez vai ficando mais fácil. Sempre tem um desconforto, sempre existe, né, uma dificuldade. Mas você supera ela e fica mais forte. Procure sempre aperfeiçoar as habilidades que proporcionam os resultados mais importantes. Então, para mim aqui, estar dando aula é uma coisa muito importante. Estou produzindo conteúdo e estou desenvolvendo uma habilidade, estou aperfeiçoando uma habilidade que é importante para o que eu quero fazer. Regra: o aprendizado contínuo é o requisito básico para o sucesso em qualquer área. O aprendizado contínuo, sempre estar aprendendo, sempre estar se aprimorando. Não permita que um ponto fraco ou uma incapacidade atrapalhe seu desempenho. 3 passos para se tornar um especialista. Primeiro, leia textos sobre a sua área de atuação durante cerca de 30 minutos ou 1 hora por dia. Levante-se um pouco mais cedo e escolha um livro que o leve a ser mais eficiente e produtivo no que você faz. Segundo, participe de todos os cursos e seminários que possam ajudá-lo a aprimorar suas habilidades mais importantes.
torne-se uma das pessoas mais informadas e cultas de sua área. Terceiro, escute programas de rádio, podcast e audiolivros enquanto se desloca para o trabalho. Então ele fala para você criar uma rotina, criar hábitos onde você se preencha de bons conteúdos através de diversas formas, cursos e seminários, livros, podcast, rádio, audiolivros. Está sempre estimulando a sua capacidade de aprender, sempre aprendendo coisas novas, aplicando e contribuindo, né? Que foram os capítulos anteriores, aplicando e contribuindo, agregando valor naquelas tarefas, naquelas responsabilidades que você tem que entregar resultado. E aqui eu finalizo o 11º capítulo. E amanhã eu vou fazer mais uma live. Faltam 10 ainda. E na sexta também vou fazer outra. Não sei se vai dar tempo de terminar, mas no máximo mais 3 lives eu termino isso aqui. E por que eu tô fazendo isso, né? Repetindo aqui pra vocês. Uma, porque eu quero aprender, né, sobre esse assunto. E eu quero me desenvolver na capacidade de dar aulas, de falar, de conversar ao vivo, de me comunicar, me expressar melhor. Então agora eu tô lendo muito texto. Isso, querendo ou não, é ruim, né? Mas eu quero chegar a um ponto onde eu precise de menos apoio de texto, onde as coisas já estejam mais integradas em mim e eu consiga falar com mais autoridade, com mais confiança. Então eu quero aprender, primeira coisa. Segundo, eu quero aprender a aprender. Segundo, eu quero aprender a me comunicar, dar aulas, me expressar. Terceiro, quando eu leio o livro, eu resumo e eu venho aqui dar aula, isso se fixa mais na minha memória. Então eu estou utilizando um método de revisão. E ainda eu pego esse resumo e estou transformando em carrosséis. Não sei se vocês viram, em posts, que é mais uma forma de revisar o conteúdo e fazer com que eu memorize mais e aplique mais. Na hora que eu estou produzindo o conteúdo ali, eu me forço a meditar sobre o assunto e pensar como ele se encaixou na minha vida ou como ele está se encaixando na minha vida. Tudo isso faz com que eu fixe melhor o conteúdo e que eu ganhe mais repertório para quando for atender alguém, eu consiga ajudar a pessoa diante da circunstância da vida de cada um, do problema de cada um, certo? Então finalizo aqui. O capítulo 12 se chama Identifique suas maiores limitações e a gente começa com ele amanhã, mais ou menos nesse horário também. Depois eu confirmo. Beleza? E tamo junto. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, que eu preciso de 50 inscritos para conseguir fazer live lá. E eu acho que é melhor fazer live lá do que por aqui, mas enfim. Se inscreva, me ajude. Dê feedback se você assistiu essa aula até o fim. Fala, Matheus, tá legal, melhora isso, melhora aquilo. Me dê um feedback aí. E é isso, tamo junto, valeu.